Irmãos, paz e graça, vamos continuar a nossa aula de profetismo. Então hoje a gente vai trabalhar a questão da função do profeta, tá certo? Então, veja só, irmãos, a origem e significado da palavra profeta, tá? Então, para se determinar a função do profeta bíblico, é preciso primeiro conhecer o significado do termo que o desígnio qualifica. Aí não há, irmãos, uma opinião unânime, certo, entre os estudiosos do assunto, a respeito da etimologia da palavra, que é o termo hebraico mais comum para profeta. Há pelo menos 4 diferentes pontos de vista sobre a origem dessa palavra, embora da origem, tá? Primeiro, alguns entendem que vem de uma raiz arábica, nabá, que significa proclamar ou anunciar. Primeira coisa é essa, tá bom? Segundo, outros entendem que vem de uma raiz do acádio nabu, que significa chamar. O termo, todavia, teria sentido passivo, significando alguém chamado por Deus. Terceiro, a origem, aos que acham que ela provém de uma raiz hebraica mesma, Genesius, que a ideia é uma forma suavizada do que em hebraico significa fluir, borbulhar, transbordar. E um quarto ponto de vista é de que a palavra vem de alguma raiz semita desconhecida. Então, este é o ponto de vista seguido pela maioria dos autores, tá bom? E talvez o mais correto. Mas sendo assim, o significado do termo deve ser estudado à luz do uso bíblico do mesmo. Apesar que, se você observar esses outros três sentidos, né, que estabelecem alguma origem, você vai ver que está dentro da ideia do conceito bíblico. A ideia de proclamar, o profeta é alguém que proclama, certo? O profeta é alguém que é chamado, certo? E o profeta é alguém de onde dentro dele emana-se palavras. Os 4 sentidos estão dentro do sentido bíblico. Então o significado deve ser estudado à luz do termo bíblico, tá? Então a gente tem algumas passagens que podem esclarecer esse uso do termo bíblico. Êxodo 7, de 1 a 2, passagem clássica para se compreender a função do profeta. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Aí Deus constituiu Arão, profeta de Moisés, perante o Faraó. E a razão disso é que Moisés era pesado de língua, né? Não tem nada de sobrenatural aqui não, só tem um fato aqui, um fato orgânico, sei que a gente pode chamar desse jeito, certo? Então, veja só, irmãos. Então aqui, ó, o conceito de profeta é a ideia de ser boca. Então, isso aqui é importante, porque veja só, Arão seria a boca de Moisés e Moisés seria o Deus de Arão, entre aspas. Então, concluímos que o profeta, segundo o conceito bíblico, é um porta-voz de Deus ou boca de Deus. E aqui é complicado, né? É complicado porque aqui a gente volta para aquelas 3 coisas que a gente já considerou lá atrás, né? Sobre as 3 características do verdadeiro profeta: dele ser nascido dentro da comunidade pactual, dele ter uma percepção clara, inequívoca do seu chamado, dele ser fiel à aliança. Porque a ideia aqui de ser boca de Deus é uma coisa que está muito relacionada à fidelidade da aliança. Entende? Então, o falso profeta, como é que eu posso distinguir que alguém seja falso profeta? Eu posso distinguir, posso asseverar que alguém é falso profeta se a sua fala, se a sua mensagem não estiver de acordo com a aliança. Então, a gente aí também vê aí níveis de fidelidade à aliança. Então, alguém, principalmente hoje em dia, né? Que, como eu já falei em aulas anteriores, o pastor hoje em dia ele mantém essa questão de anunciar aquilo que vem de Deus, levando em consideração que a Bíblia é a palavra de Deus escriturada, entendeu? Então, se eu abro a palavra de Deus e eu prego algo que a palavra de Deus não está dizendo, certo? E aqui trabalhando aquele viés, né? E por isso que é importante o conceito de aliança. Porque não é simplesmente eu pegar um texto e dizer o que o texto está dizendo, certo? Eu me recordo muito bem que quando há muito tempo atrás eu trabalhava, foi meu último trabalho, né, de empregado para os outros. Eu trabalhava no escritório de contabilidade e tinha lá um rapaz que ele não professava fé, não fazia nada. Entretanto, é um cara instruído, um cara que tinha condição de ler um texto e dizer o que o texto significava. Então ele pegou um texto da Bíblia, leu lá um verso e disse: olha, esse verso aqui está querendo dizer isso. E de fato, de verdade era. Então, você observa que a respeito disso, você não tem muito assombro
Entendeu? Qualquer pessoa que tenha a mínima noção de regra gramatical, de quem seja o sujeito, entendeu? O que é que esse sujeito tá fazendo, como está fazendo e para quem está fazendo, um cara desse consegue sim fazer uma interpretação de um verso. Então a ideia de um profeta não diz respeito ao cara que faz a interpretação de um verso, mas o cara que tem perspectiva, tem percepção, primeiro, da doutrina que aquele verso contém e da sua ligação com as outras doutrinas da Bíblia, com a sua ligação com as outras questões, com a questão da aliança. Então, por isso que o conceito dos mitos aqui é importante, né? O conceito da aliança, entendeu? O conceito de reino de Deus, o próprio conceito de mediador, certo? Então, por isso que é importante isso aí, tá? E também vai ter outros termos para profeta, que na Bíblia aparece, vidente, não é? Há duas palavras hebraicas que podem ser traduzidas por vidente, e ambas vêm de raízes verbais que significa ver. Antigamente em Israel, indo alguém consultar Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então aqui a gente tem a ideia de vidente, daquele cara que está prevendo, certo? E aí está recebendo uma fala de Deus que ainda não aconteceu, preditiva, ok? Então observe, o termo é mais usado em Amós 7:12, onde o profeta é chamado pelo texto de vidente, que profetizava, tá? Em 2 Samuel 24:11, o profeta Gade também é chamado tanto de profeta como de vidente. 1 Crônicas 29:29, os três termos são mencionados conjuntamente, tá bom? Usados, porém, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrado por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, irmão, pergunta-se qual é a diferença entre os termos que caracterizam o profeta, né? Uma vez que eles podem se aplicar à mesma pessoa. A palavra, como já foi vista, caracteriza o aspecto objetivo ou ativo da função de profeta, algo de transmitir a mensagem de Deus, ao passo que os termos para vidente salientam o aspecto subjetivo de sua função, ou seja, o modo pelo qual ele recebe a revelação divina, por ver a comunicação divina, tá? Então isso é bem interessante. A palavra profeta designa o aspecto ativo que ele faz, e a palavra vidente designa um aspecto passivo, como é que ele recebe. Aí é muito aquela fala do Senhor, né? Lá para Miriam e para Arão, né? De que com Moisés ele falava boca a boca, e com os demais profetas era por sonhos e visões, tá? Então a ideia de vidente é aquela pessoa que está recebendo, que está vendo, diz respeito ao aspecto passivo do profeta. O aspecto passivo, certo? É aquele que proclama a palavra de Deus. O profeta também é chamado de homem de Deus, não é? Isso é bem óbvio entender. Então, esse era outro nome pelo qual o profeta era geralmente chamado, tá bom? Ele enfatiza o caráter santo da chamada e do ministério do profeta, certo? O termo foi usado para Moisés, homem de Deus, certo? Samuel, Elias e Eliseu. A gente também tem outro termo para profeta, que é servo do Senhor. Este nome revela a íntima relação entre Deus e o seu profeta. É usado para o profeta Aías, 1 Reis 14:18, e em várias outras passagens os profetas são chamados por Deus de meus servos profetas. Mensageiro do Senhor ou anjo do Senhor, não é? O termo hebraico para mensageiro é o mesmo para anjo. Esse termo designa a tarefa dos profetas, entregar a mensagem de Deus. É usado para Ageu, João Batista e os profetas de modo geral. Então a gente tem aqui, irmãos, esses quatro termos aqui, entendeu? Para designar outros termos para profeta, né? Vidente, homem de Deus, servo do Senhor e mensageiro do Senhor. E é interessante que, se você observar, cada uma dessas coisas aqui enfatiza um aspecto daquilo que se espera de um profeta, né? Então, pessoal, irmão, vamos trabalhar um pouquinho a questão da tríplice função do profeta em Israel. Durante muito tempo, os críticos das Escrituras consideraram os profetas como meros antagonistas dos sacerdotes, ou seja, rivais dos sacerdotes. Baseados em passagem que os profetas denunciavam o culto formal exterior do povo, que consistia apenas nos sacrifícios e formas rituais, sem a obediência moral e o espírito de submissão a Deus. Não é? Então a gente vai ter aqui que os profetas fizeram isso de fato, de verdade, certo? Entretanto, um exame mais cuidadoso das Escrituras, porém, deixa logo ver que não havia qualquer rivalidade ou antagonismo entre sacerdote e profeta.
mostra também que foi o Senhor mesmo quem instituiu os sacrifícios, os sacerdotes, e portanto eram parte integrante do programa divino, inteiramente aceitáveis a Deus, quando exercidos dentro dos padrões e princípios do próprio Deus. O que os profetas repudiavam, isso é importante, era a religiosidade exterior, representada apenas na obediência às leis do sacrifício, sem a obediência interior à lei do Senhor. Então, nesse aspecto aqui, você vai ter rivalidade, tá certo? Os sacrifícios dados por Deus no Monte Sinai deveriam ser apenas os meios pelos quais o povo lhe expressaria sua obediência e não o fim em si mesmo, como Israel passou a considerá-lo. Essa questão da rivalidade também vai ver até isso entre o verdadeiro profeta e o falso profeta. Não é? E aí é interessante que a gente entenda isso, que falso profeta está no meio do povo de Deus. Não é? A gente vê lá aquele caso de Jeremias, não é? Lá, por ocasião lá do oráculo que Jeremias vai dizer que o Império Babilônico viria, né? Na questão dos canzis de ferro, certo? Então observa cá, irmãos, em Jeremias 7, 22 e 23, Deus está dizendo que a ordem que ele deu quando da saída do Egito foi dar obediência à sua voz. A ordem dos sacrifícios só veio um pouco depois no Sinai. O mais importante, portanto, era a obediência e o temor de Deus. Isto, porém, não significa que Deus não aceita sacrifício, até porque na ocasião era o meio pelo qual o povo cultuava a Deus. Então é interessante isso, a obediência a Deus não invalida o sacrifício, mas sacrifício sem obediência a Deus se torna inválido, certo? E os profetas denunciavam isso, esses sacrifícios, vai lá em Isaías capítulo 1, sem obediência a Deus. Certo? Então, o mais importante, portanto, era a obediência e temor de Deus. Isto, porém, não significa, como eu já falei, que Deus não aceita sacrifícios. Em Jeremias mesmo, capítulo 17, 24 a 26, encontramos a promessa de que se os israelitas obedecessem, Deus aceitaria os sacrifícios. Tá? Então, o Oswald aqui, que é um teólogo, ele comentando o verso 22 de Jeremias 7, ele traduz a preposição hebraica acerca de, como temos em nossa versão portuguesa, mas por causa de. Essa tradução também é possível e torna mais claro e enfático o texto. Assim, o verso 22 pode ser traduzido da seguinte forma: porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma por causa de holocausto ou sacrifício. Assim, o Senhor não estaria dizendo que não deu qualquer mandamento sobre sacrifício a seus pais, mas que não falara aos seus pais por causa de holocausto ou sacrifício, como se necessitado deles. A ênfase, portanto, está no sentido de culto e não na sua forma. Isso é óbvio, né? É aquela questão, Deus quer ser cultuado, mas Deus quer ser cultuado como? Como ele prescreveu. Agora, será que o importante só é somente a observação estrita e rígida daquilo que Deus preceituou, sem ter obediência em outras áreas da vida? É óbvio que não, porque isso se constitui num culto falho, num culto falso. Da mesma forma como o culto sem liturgia é equivocado, um culto com liturgia sem vida dos liturgos também é equivocado, tá? Então, pessoal, irmãos, o sacrifício, quando devidamente oferecido, exigia pela sua natureza tanto a fé como o arrependimento do ofertante. O fato dele oferecer uma vítima substitutiva deveria refletir a atitude espiritual do seu coração e vontade para com Deus. Então, irmãos, a denúncia dos profetas, certo? De um profeta fiel ao Senhor em relação ao culto falso, era justamente essas questões. Então, vendo a questão da função dos profetas, a primeira função de um profeta era pregar e ensinar a religião verdadeira, já revelada a Israel através da lei. Então, nesse aspecto aqui de pregar uma religião verdadeira, a gente tem muita ideia do pastor hoje em dia. Entendeu? É aquilo que eu já falei. O pastor hoje em dia, quando abre a escritura, entendeu? Ele deve pregar a palavra de Deus. Agora eu vou a dizer, alguém fazer uma interpretação sintática do texto, morfossintática do texto, saber quem é o sujeito, o que é que esse sujeito faz e para quem faz, e clarear o entendimento do texto, isso torna ele profeta? Não.
Entendeu? A ideia de profeta aqui é de pregar e ensinar a religião verdadeira. Então, é eu abrir esse texto, eu ter a capacidade de ver como esse texto se interage e fala, né? É o princípio da intertextualidade, como é que esse texto se relaciona com outras passagens, outras doutrinas da palavra de Deus. E voltando sempre a entender aquelas 3 características do verdadeiro profeta. Fazer parte da comunidade pactual, não é? Ter o chamado inequívoco da parte de Deus e ser fiel aos preceitos da aliança. Tá? E observa que a questão de fidelidade à aliança é o que vai determinar o quanto esse profeta tem sido verdadeiro. E deixa eu dar um exemplo bem claro nisso. Você poderia ter um profeta que em determinada questão o cara está lá, top de linha, aparentemente. Em outra questão, o cara ser um pica-fumo, um cara... pica-fumo é gíria de seminário, tá? O cara ser um cara um cara que contradiz. Entendeu? Um cara que, quer dizer, em uma doutrina acertou, na outra ele não está falando o correto. Entendeu? E só Deus sabe as razões pelas quais não está falando o correto. Que vai desde a incompetência do cara em não querer estudar aquele assunto, como plaquinha denominacional, né? Que a benção da plaquinha denominacional é uma desgraça. Entendeu? Porque é desgraça para um cara que é profeta saber a verdade e não ensinar a verdade de Deus por causa da sua plaquinha. Entendeu? Isso é uma derrota. Você já imaginou um Jeremias da vida? Deus dá um oráculo a ele, aí ele deixa de anunciar a palavra de Deus por causa de sua plaquinha, né? E Pingão novamente está participando aqui da nossa live, entendeu? E deixa de ensinar a palavra de Deus por causa da sua plaquinha denominacional. Quer dizer, é complicado, porque um profeta, ele deve fidelidade totalmente a Deus. Entendeu? Totalmente a Deus. E com isso eu não estou dizendo que há certos aspectos da doutrina, por exemplo, que talvez sejam difíceis e não compreensíveis. Mas é bronca, irmãos, hoje, pela quantidade de iluminação que se tem, pela quantidade de material que o Senhor Deus permite que se tenha acesso, entendeu? Até hoje em dia também, você não poder comprar um livro, mas hoje em dia tem PDFs que são disponibilizados, que as pessoas podem consultar, entendeu? Tem aulas no YouTube. Quer dizer, hoje em dia não se tem um motivo para o cara dizer, eita, eu preguei isso aqui porque eu não sabia, entendeu? Não tenho como dizer, eu pregava errado porque eu não tinha material. Isso não existe, irmãos. Hoje em dia se tem material, hoje em dia se tem disponibilidade de sites que o pessoal disponibiliza material, entendeu? Deus seja louvado que a gente tem acesso, certo? Então, essa função do profeta de pregar e ensinar a verdadeira religião revelada a Israel através da lei. Observa aí o que eu falei, a fidelidade à lei. Fidelidade à lei, a fidelidade ao aspecto da aliança. O profeta de Deus era um expositor e intérprete da lei dada a Moisés. O profeta, na verdade, não acrescentava nem modificava a lei, mas punha e a interpretava nas partes onde era mal entendida. A própria profecia escriturada, que foi produzida pelo Espírito profético, dependia da lei e a ela estava subordinada. Tá lembrando que eu falei? A base de tudo é a lei. Isso é o pressuposto da teologia deuteronomista, né? E não podia contradizê-la ou não seria do Senhor. Daí a importância dada à lei, mesmo por Cristo, quando a ele se referia como prioridade sobre os profetas. Essa função de pregar a lei era mais proeminente e incluía a reprovação dos pecados de toda sorte, idolatria, infidelidade, injustiça social, corrupção moral, política, etc. A consolação do povo através das promessas de perdão e restauração. O último profeta do AT, fiel à sua função, clamava: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízes. Malaquias 4:4. Então, tanto profetas posteriores como profetas anteriores estão debaixo da lei. Tanto a história deuteronomista, que cobre o período dos profetas anteriores, como também a história do cronista, que é os 2 Crônicas e Esdras e Neemias, estão subordinados à lei. Tá? Os profetas posteriores que viveram dentro do contexto da teologia deuteronomista, da história deuteronomista, melhor dizendo, como também da história do cronista, estão subordinados à lei. Certo? O Novo Testamento está subordinado à lei, certo? O próprio Senhor Jesus diz que não veio revogar a lei.
O entendimento correto da lei nos escritos paulinos nos faz compreender que nós não somos salvos por causa da lei, porque a lei nunca fora dada para isso. Nós somos salvos para cumprir a lei, porque a lei manifesta os preceitos da aliança e Deus só se relaciona com o seu povo dentro da aliança. Então, olha só, um pastor precisa compreender isso. Porque nesse aspecto aqui, irmãos, da profecia, o pastor também é hoje em dia. Entendeu? Ele é esse profeta que prega, que ensina a verdadeira religião, revelada a Israel através da lei, entendeu? Compreendendo que nós somos o Israel de Deus, que a igreja cristã não surge de paraquedas, ela é a continuidade da igreja veterotestamentária. Então, irmãos, eu quero encerrar nossa aula hoje nesse primeiro aspecto. Haverá uma continuidade da aula no segundo aspecto, tá bom? E Deus abençoe os irmãos.